Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Pai de amor, Pai santo, nós queremos bendizer o teu santo nome, queremos adorar o teu santo nome nessa manhã, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, e nós temos a plena convicção que o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo que existe, que governa o universo, está no nosso meio nesse momento, para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, para receber o nosso culto nesse momento. Nós queremos, ó Pai, te dar graças pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida individualmente. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos logo pela manhã, nesse dia do Senhor, de nos reunir, ó Pai, como família de Deus, ó Deus, nesse culto comunitário para adorá-lo. Obrigado por essa liberdade de culto que temos. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida das pessoas que estão aqui no templo, daquelas que nos acompanham pela internet também. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, iluminando a nossa mente e o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que possamos sair daqui de fato alimentados pela tua palavra. Fala ao coração do teu povo nessa manhã, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos continuar a nossa caminhada aí na primeira carta de João. E nós temos visto, irmãos, que a primeira carta de João, ela foi escrita para a igreja porque a igreja estava passando por um grande problema, por uma grande dificuldade. Qual era essa grande dificuldade? Alguns líderes cristãos haviam saído da igreja e estavam pregando um evangelho diferente daquele que havia sido propagado pelos apóstolos. E qual era a essência da pregação desses falsos mestres? Você pode acompanhar ali no telão? Eles ensinavam, por exemplo, que Jesus Cristo não era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Esses homens, esses falsos mestres, negavam então que Jesus Cristo é o Cristo prometido no Antigo Testamento que viria para trazer salvação para o seu povo. Além disso, irmãos, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne, que o Verbo de Deus, havia se tornado homem, havia se encarnado. Eles entendiam que Jesus Cristo era um tipo de um fantasma ou algo parecido. Eles não criam na encarnação do Verbo divino. Eles pregavam isso. Outra coisa que eles pregavam é que o Espírito é bom e a carne é má. Eles acreditavam então que o Espírito é algo bom, mas a carne não vale nada. Esse último ensino trouxe algumas consequências ruins para a igreja. A primeira delas é que algumas pessoas estavam negando os seus prazeres físicos. Eles se automartirizavam, viviam em jejuns, porque eles criam que a carne é má. Então a carne precisa ser castigada.
Outra consequência, né, nós temos um outro grupo da igreja que estavam indo para o extremo oposto. Eles criam que, já que a carne é má, então não importa o que eu faça com ela. O importante é o espírito. Então eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne. E alguns estavam partindo então para uma vida libertina, de busca de prazeres apenas, porque o corpo não interessa, não é? Então esses são os ensinos pregados por esses falsos mestres. E qual é o propósito então do apóstolo João em escrever essa carta? O primeiro propósito então é expor os erros desses falsos mestres. Ele está chamando a atenção da igreja, ele está advertindo a igreja, dizendo o seguinte: olha, existem falsos mestres no meio de vocês, tomem cuidado. O outro propósito é confirmar a doutrina dos apóstolos. Vocês precisam conhecer a doutrina dos apóstolos. Vocês precisam conhecer o ensinamento bíblico para que vocês possam, então, identificar esses falsos mestres e combatê-los. Então, esse é o contexto dessa carta. Nós vimos que, para cumprir o propósito, João ele usa um método. E esse método ele é composto de 3 testes. Quais são os testes? Alguém lembra ou não? Nós temos aqui, Eliane, o teste social. E o que é o teste social, Eliane? O amor ao próximo. Então nós vimos, né, que como a carne é ruim para alguns deles, né, eles estavam pregando isso. Então, se a Eliane está passando fome, eu não preciso ajudá-la, porque o corpo não importa. Então, o primeiro teste apresentado pelo apóstolo João é o teste do amor, o teste social. Qualquer falso mestre, qualquer mestre que não pregue o amor ao próximo, amor que se mostra em atitude, esse é um falso mestre. Qual que é o segundo teste? Suzana? Teste moral. É o teste de santidade. Nós vimos que alguns deles, né, criam que o corpo não importa, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser com ele. Então eles estavam buscando então prazeres terrenos, mundanos. Então João está falando o seguinte: olha, qualquer pregador que não pregue santidade de vida, esse é um falso mestre. E o terceiro teste qual que é? Doutrinário. Nós vimos que para eles, né, Jesus Cristo era um tipo de fantasma, eles negavam que Jesus Cristo é o Cristo prometido que haveria de vir, não é? Então ele apresenta o teste doutrinário. O que ele fala a respeito, o que esses falsos mestres pregam a respeito de Jesus? Isso que eles pregam está de acordo com a palavra de Deus, com o ensino passado pelos apóstolos? Então são esses 3 testes, vocês estão de parabéns, que é o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Daí lá na primeira aula, nós vimos algo bastante importante que vai ser uma base importante para a aula de hoje. Nós vimos que João ali, ele está defendendo o quê? Que o nosso conhecimento a respeito de Jesus, ele deve estar baseado em quê? Naquilo que os apóstolos revelam por meio das Escrituras Sagradas. E por que isso? Porque lá no capítulo 1, nós vimos que os apóstolos tinham comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles ouviram os sermões pregados por Jesus Cristo, eles viram os milagres que Jesus Cristo realizou e, portanto,
eles receberam um embasamento doutrinário que eles deveriam repassar às pessoas. Veja só comigo o que diz Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Olha só o que o Senhor Jesus ele diz aos apóstolos. Ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, inclusive do Brasil. Olha aqui quantos discípulos de Jesus, né? E ele continua: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, preste atenção no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vierem na cabeça deles. É isso que o texto diz? Não. Aguardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Então, eles não tinham autonomia, autoridade para ensinar aquilo que eles quisessem. Eles eram obrigados pelo mestre a ensinar tudo, não é uma parte, mas tudo aquilo que foi passado pelo mestre. Tudo bem até aqui, irmãos? Hoje, nós vamos ver João apresentando um teste doutrinário. O que é o teste doutrinário mesmo? Alguém sabe? O teste doutrinário é quando nós olhamos para o pregador, para aquele que está ensinando, e nós conferimos esse ensino se ele está de acordo com o ensino dos apóstolos, que está revelado nas Escrituras Sagradas. Então, o pastor Juliano está pregando. Será que o pastor Juliano está pregando aquilo que é certo? Será que ele é um falso profeta ou é um profeta real, no sentido de ser um mensageiro? Será que ele está sendo fiel àquilo que o próprio Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos estão passando, né, para todas as nações? Então, esse é o teste doutrinário. Tá ok? Muito bem. Então, nós vamos ver o teste doutrinário. E esse teste doutrinário, né, nós vamos ver isso no geral, mas o texto que nós vamos estudar nessa manhã, ele começa com uma advertência. Então, nós vamos ver alguns elementos no texto que nós vamos estudar nessa manhã, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta aí na primeira carta de João, capítulo 4. E o primeiro elemento que nós vemos nesse texto é uma advertência. Acompanhe na sua Bíblia o que diz o verso 1, só a parte A. Veja só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não sejam ingênuos. Há muitas pessoas mal intencionadas no meio de vocês. Há muitas pessoas, falsos mestres, querendo passar aquilo que é errado, aquilo que é enganoso. Então, não dei crédito a qualquer espírito. Não é porque uma pessoa diz que é um servo de Deus que ela realmente é um servo de Deus. Não é porque uma pessoa declara servir a Jesus que ela realmente serve a Jesus. E ele está fazendo uma advertência para os discípulos daquela época e para o Sebastião hoje, para a Luciane, né? Para a Laírce, para o pastor Juliano, para o Daniel, para todos nós. Essa é uma responsabilidade dada a nós, irmãos. Nós não podemos ser ingênuos e acreditar, olha lá aquele programa de televisão, tem lá aquela música que canta um hino, então aquela pessoa é de Deus.
A palavra de Deus não diz isso. Ela dá a responsabilidade para mim, para você que está aqui no templo, para você que está em casa, de analisarmos. Será que esse ensino é de fato de Deus? Será que esse ensino é realmente verdadeiro? E ele diz então que é preciso, como diz aí o versículo, amados, não deis crédito a qualquer espírito. É necessário distinguir se uma pessoa está falando pelo Espírito de Deus ou por espíritos enganadores. Pelo Espírito da verdade ou pelo Espírito do engano. Isso cabe a mim e a você. Veja a nossa responsabilidade. Então eles dizem, parem com isso. Parem de ser ingênuos. Parem de acreditar em tudo que diz aí no meio de vocês. Vocês têm a responsabilidade de ouvir aquilo que tem sido dito, examinar se isso vem do Espírito de Deus ou de um espírito de engano. Então o texto começa com uma advertência. Porque, irmãos, eu creio que você já saiba isso, mas é sempre bom lembrar. É possível ou não? Existe falsos mestres no nosso meio. Olha só o que Jesus fala, e esse texto é bastante interessante. Olha o que Jesus fala a respeito do dia do juízo. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. O texto diz assim, quem está falando é Jesus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja, nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor, que é religiosa, que vem à igreja, vai estar no céu. E é o Senhor Jesus Cristo quem está dizendo isso. E ele continua. Muitos naquele dia, que dia que é esse? O dia do juízo, o dia do julgamento. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele está falando de um crente simples da igreja, irmãos? Não. Ele está falando de uma pessoa atuante, provavelmente um líder de igreja. Quem sabe tivesse até um programa de televisão, de rádio. Pessoa que fazia grandes milagres, apresentava grandes sinais. Que falava de Jesus. Que chamava Jesus de Senhor. E o Senhor Jesus continua. Então, olha a sentença do Senhor Jesus. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu não conheço você. E o conhecer aqui é no sentido de ter intimidade, de ter relacionamento. Nós vimos isso na aula da semana passada, quando o reverendo Paulo falou de Naum 1:7, que ele fala de conhecer, é no sentido de relacionamento. Ele até usou o Velho Testamento, e fulano de tal conheceu a sua esposa. Conhecer no sentido de ato sexual, de relacionamento. E é disso que o Senhor Jesus está falando, que essas pessoas não tinham relacionamento real com Ele. Gente da igreja, gente crente, gente que apresentava grandes sinais, grandes maravilhas, o Senhor, eles vão ouvir do Senhor, nunca vos conheci, apartai-vos de mim.
percebe, irmãos, o quanto o ensino de hoje, que nós estamos aprendendo hoje, é importante? A gente desse naipe do nosso meio. Quando eu falo nosso meio, é no geral, no mundo evangélico. E é responsabilidade minha e sua olhar para eles e julgar. Esse está falando por qual tipo de espírito? Pelo Espírito de Deus ou pelo espírito do engano? Daí na parte B do versículo 1, ele diz assim, veja aí o versículo 1. Né? O versículo 1 começa assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Daí ele continua assim: antes, olha só, antes provai os espíritos se procedem de Deus. É minha responsabilidade provar. E o verbo no original grego aqui é dokimazo, que significa testar, examinar, provar, verificar, inspecionar, tirar prova. A ideia, irmãos, é de, assim como o metalúrgico, ele pega lá, né, o metal e ele prova, né, a integridade desse metal com fogo. Nós crentes devemos pegar a mensagem, vocês devem fazer isso com a minha mensagem, por exemplo, pegar essa mensagem que eu estou pregando agora, inspecionar e provar essa mensagem. Essa mensagem é de Deus? É isso que ele está dizendo. Pega a mensagem pregada, o que o pastor Paulo pregou, o que o pastor Juliano pregou, isso aqui vem de Deus? Exatamente. O Daniel, ele acabou com a minha aula com a aplicação, mas tudo bem. O Daniel, ele disse que é necessário conhecer a palavra. Por isso você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Como que é o nome dessa programação? Escola Bíblica Dominical. Você está aprendendo a respeito da Bíblia. Você está aprendendo a respeito da doutrina dos apóstolos. Para que quando você ver uma mensagem que passa lá na Rede TV, na Bandeirantes, na Primeira Igreja Presbiteriana, na Betel, você pegue, olhe e fala assim: ah, essa mensagem aí, qual é o espírito que está por trás dessa mensagem? Porque nem todos falam do mesmo espírito, que é o Espírito de Deus. Talvez a maioria, isso aí não é bíblico, eu estou falando aqui um achismo meu, talvez a maioria não fale pelo Espírito de Deus. Fale pelos espíritos enganadores. E cabe a você, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, passar pelo crivo, que é aquilo que os apóstolos nos deixaram. Muito bem. Bom, João? Eu vi de cantinho de olho assim. Diga aí, meu teólogo. Fala aqui no microfone para ficar fácil. Dentro desse assunto aí, eu já ouvi muita gente, inclusive, já ouvi isso de pessoas que foram da igreja e hoje não são, de que essa igreja ela não tem, não me traz motivação, não me traz inspiração, porque o pastor tem um método de ensino, porque a liturgia da igreja não é aquilo que eu imagino, que eu gostaria. Então eu vi tal igreja A, B ou C aí fora, eu me adaptei àquele sistema de culto e vou mudar para lá. Então eu já ouvi isso, né? Então, mas eu faço o seguinte questionamento: se
o alvo é Cristo, e se eu estou olhando para Cristo, Cristo não tem que ser a minha verdadeira inspiração? Eu quero que você preste atenção, João, no que você falou. Não você, as pessoas que falaram. Eu não me adaptei, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, aqui não tem fumaça, eu gosto de fumaça, aqui não é tudo com parede preta, eu gosto de parede preta, aqui não tem bateria ou a bateria fica ali. Você percebeu que em nenhum momento o João falou a palavra Deus? Não o João, as pessoas que reclamam da igreja. Percebe? E existem muita gente boa, com boa, como é que fala aquilo que o inferno está cheio? Boas intenções. Igual o carinha que foi pôr a mão na arca para ela não cair, cheio de boas intenções, o que aconteceu com ele? Morreu. E por que ele morreu? Porque ele não tinha boas intenções, ele tinha excelentes intenções. Ele não queria que a arca caísse. Mas eles estavam transportando a arca de uma maneira que não foi estabelecida por Deus. E eles não tinham autonomia e autoridade para colocar a mão na arca. Percebe? Eu não tenho que fazer aquilo que eu quero, que eu acho, que eu gosto. O que nós começamos a... O que Jesus falou para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os tudo aquilo que eu vos ordenei. Vocês não têm autonomia e autoridade para fazer aquilo que vocês querem. O culto não é para vocês, o culto não é para mim, o culto é para Deus, e Deus estabeleceu o culto da maneira que Ele quer. Rosana. Diante do que o João falou juntamente, eu tenho ouvido muitos pais falando que os filhos, adolescentes, jovens, não estão se adaptando mais na igreja, vamos dizer, onde nós estamos, presbiteriana. Então em tal igreja eles estão se sentindo melhor. E aí eu fico pensando, no meu tempo, bastante tempo atrás, eu adolescente, eu ficava sentada com a minha mãe, e ouvindo o pastor falar. Não precisava ter muita coisa. E ali eu fui me alimentando, muitas vezes não entendendo, por ser adolescente, mas a palavra estava infiltrando na minha mente, Porque a Bíblia diz para inculcar, Então aquilo foi penetrando na mente da gente. Agora, por que o adolescente e o jovem hoje não está aceitando o básico, vamos assim dizer, o simples da palavra? Então, há duas questões com relação ao que você falou. A primeira já foi enfatizada. A gente não tem que buscar aquilo que nós queremos, aquilo que Deus estabelece. Agora, por exemplo, existem também coisas que são tradição da igreja, que não tem nada a ver com Bíblia. Ok? Por exemplo, eu entendo o princípio, mas aonde que na Bíblia está dizendo que o pastor tem que pregar de paletó e gravata, por exemplo? Isso é uma cultura. Se nós fôssemos evangelizados por africanos, provavelmente eu estaria com uma roupa coloridona aqui, com equipazinho. Tem coisa que é cultura. Por exemplo, que é uma questão mais absurda, não quero chocar, mas do que casamento na igreja? Casamento é uma tradição que nós recebemos da Igreja Católica e que Deus é o último no casamento. O principal alvo é a noiva. Daí entra a noiva, Daí vem o cartazinho, a noiva se põe de branco. Aquilo lá é uma liturgia que nós herdamos, tradição católica, que nós herdamos e que nós fazemos. Então, mas o casamento tem que ser daquele jeito? Não. Até porque para nós o que vale é o casamento civil. Então, o que eu quero dizer com isso para você, Rosana? Existe aquilo que é fundamental
e bíblico, e isso nós não podemos abrir mão. Mas existem algumas coisas que são culturais. Aquilo que é cultural nós podemos abrir mão, porque não é aquilo que dirige a nossa vida. O que o apóstolo João está dizendo aí são das coisas que são fundamentais. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Tá bom? Eu fico preocupado como tratar isso, porque a gente trata com os nossos filhos, netos, né? No meu caso, neto e tudo. Então, como que a gente pode tratar? Porque isso interfere no dia a dia da igreja e no dia a dia da família. O problema não é a forma do culto. O problema são as famílias. O problema está na essência. Os pais e as mães acham que quem tem que falar de Jesus para os filhos e para os netos é o pastor, o professor de escola dominical, sendo que o filho ele já tem que vir evangelizado para cá. Nós damos as ferramentas. O que é essa escola dominical? O que nós estamos aprendendo aqui? Eu estou explicando para vocês que existe uma doutrina dos apóstolos, que o nosso conhecimento tem que estar baseado nisso, mas eu não vou constranger ninguém. Mas talvez, se eu perguntar assim, quantos dos pais que aqui estão ensinam a Bíblia? Você está entendendo? Do tipo, eu não ofereço, eu não conheço as Escrituras Sagradas, e daí eu sou um crente superficial, e quanto mais o tempo passa, a superficialidade vai aumentando nas gerações. Então, eu quero cobrar algumas coisas do meu filho, mas que eu não vivo. Eu quero cobrar que ele seja um crente consistente. Para isso ele precisa conhecer a palavra, mas eu não leio. Então isso vai virando uma bola de neve. Mas isso tem que ser tratado. Vamos supor, uma das coisas que nós fazemos aqui. Nós estudamos a palavra de Deus. E se você julgar o espírito que está por trás do ensino de hoje, você vai ver que é o Espírito de Deus. Porque tudo isso que eu estou falando está saindo das Escrituras Sagradas. Não é? Sérgio. Eu vejo que duas coisas que na nossa nova geração está chegando. Primeiro é a geração do achismo, eu acho, né? Não o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer, mas o que eu acho que é. Então, por falta de leitura bíblica e entendimento, você conversa com muitos cristãos espalhados, vamos falar em nossa cidade. Mas eu acho que é isso. Não, eu acho que é aquilo. Mas não que o Espírito Santo tem a dizer. Segundo, a nova geração que está chegando, nossos filhos, é a geração do nada a ver. Pai, isso não tem nada a ver. E eu falo para eles, no inferno está cheio de nada a ver. Entendeu? Porque os nada a ver estão indo para o inferno. Porque a gente vai falar sobre a doutrina. Não, está indo porque não tem nada a ver isso, né? Que nem o senhor está nos ensinando, os religiosos. Isso não tem nada a ver. Então, o que eu vejo que está assim, aos poucos, a nossa igreja está entrando, o achismo e o nada a ver. E está havendo conflitos ainda entre esses dois. Isso se vê pelo fato de nós termos a relativizado a verdade. Eu gosto de um programa de TV chamado Masterchef. Eu gosto. Acho que é porque eu gosto de comer. E parece, né, José? Mas o que é interessante? Eu acho que é interessante a maneira com que... Não, eu vou mostrar a minha verdade nesse prato. Eu fico pensando em casa como um bom teólogo, porque pastor não deixa de ser pastor, não deixa de ser teólogo. Então a gente vai ouvindo essas coisas e vai... O que será que esse cara quis dizer com isso, né? A verdade é uma pessoa. Então hoje, o que importa, vamos supor, o que importa é o amor, é o que eu sinto por aquela pessoa. Mas você está baseado em quê para falar isso?
eu estou baseado na palavra de Deus, que é a verdade, para falar que o casamento homossexual é um pecado. Assim como a glutonaria, a mentira, a fofoca. Mas para ele, não, mas eu discordo de você. Você não está discordando de mim, cara. Você está discordando de Deus. O problema é que nós não partimos do... O primeiro, eu já disse isso aqui em outras aulas, para nós discutirmos a respeito de qualquer coisa, nós temos que partir de um ponto comum. Então, se eu quero discutir com a Jéssica aqui sobre... Sei lá, vamos discutir, Jéssica, sobre falar em línguas. É uma língua diferente? É um idioma? O que é? Então eu quero discutir sobre ela com isso. Então eu vou usar, daí eu pergunto para ela, o que você acha? Ah, eu acho isso. Eu falei, mas baseado em quê? Não, eu estou baseado na revista Veja. Eu chego e falo assim, não, mas a revista Veja não tem nada a ver. Eu estou baseado na Bíblia. Daí ela falou, não, mas a Bíblia não tem nada a ver. Daí não tem discussão. Porque, se tem uma coisa boa que eu aprendi na filosofia, é que para qualquer discussão você tem que partir de um ponto em comum. Se para mim a Escritura Sagrada ela é inerrante, ela é perfeita, e para ela não, e tudo que eu for defender está baseado na Escritura Sagrada, para ela não tem peso, não tem discussão. Eu torço para o Bragantino, o maior patrimônio da história do futebol brasileiro. A Jéssica torce para o Palmeiras. Corinthians? Nossa, mãe. Para o Corinthians. Qual que é o ponto de contato? Nós dois gostamos de futebol. Entende? Nós gostamos de futebol. Então eu posso discutir com ela e falar assim, olha, o Corinthians vai seguir o caminho do Cruzeiro daqui a alguns anos, que é o time do meu sogro, vai cair para a terceira, porque está gastando. Daí ela fala, não, o que é o Bragantino? Eu falei, respeita o Red Bull Bragantino. E aí por aí vai. Quer dizer, a gente parte de um ponto em comum. Assim funciona com a palavra de Deus. Por isso que eu não tem discussão entre um crente e um ateu. Olha, eu vou falar para você que o homossexualismo é pecado. Daí ele fala, eu acho que não, porque eu amo. Daí eu falo, não, mas a Bíblia diz. Não, mas para mim a Bíblia não é nada. Eu falei, então acabou a conversa. Não tem conversa. Porque todos os meus fundamentos estão baseados na doutrina dos apóstolos. E fazendo isso eu estou obedecendo a Deus. Percebe? Eu recebi um convite, aliás, a próxima aula nós vamos falar sobre suicídio, aproveitar o mês de setembro. Eu recebi um convite para falar sobre suicídio na escola. Mas eu não posso falar de Deus abertamente. Então eu recusei. Porque se eu não posso falar de Deus, que é o remédio, eu vou falar do que lá? Percebe? Não tem como você... Deus está em tudo. É preciso você tocar nesse assunto. Se eu não posso falar de Deus, não tem como resolver, não tem como discutir isso. Tá certo? Claro. A Rosana está falando que dói muito. E é verdade, dói muito, mas é o tempo que nós vivemos. Você pode falar de tudo. Você pode falar de sexualidade com crianças de 4, 5, 6 anos. Você recebe cartilha lá que parece revista pornográfica. Mas você não pode falar de Deus. É retirado das Bíblias. Tem esse material, mas é retirado da Bíblia. É o tempo que nós vivemos. Nós vivemos os últimos dias, que começou lá com a vinda de Cristo, últimos dias, e vai se encerrar no último dia, que é a volta de Cristo. Quem que pediu a palavra? Você. Por enquanto. Jesse.
Eu vou falar aqui para o pessoal da internet entender. A Jéssica falou que uma pessoa falou para ela, vou emprestar um livro para você, que esse livro foi escrito antes da existência de Deus. Ela falou, não, então eu não quero, obrigado. Mas vamos lá, irmãos. Deu para entender, né? Então, o fundamento aqui dos apóstolos, nós temos que estar fundamentado no ensino dos apóstolos. Onde eu pus o... Ah, está aqui. Pode falar. No seminário, o que é o pastor? O pastor é um comunicador da mensagem. Só para o pessoal da internet, a Luciane falou o seguinte, pastor, muitas vezes um vocabulário muito polido no púlpito atrapalha a mensagem. E essa é uma das coisas que nós aprendemos no seminário, na aula de homilética. Nós somos comunicadores da mensagem mais importante da vida. Eu falei isso em algum culto atrás, que a mensagem mais importante que seu filho vai ouvir, ele não vai aprender no cursinho ou na faculdade, ele vai aprender dentro da igreja. E o principal responsável por falar essa mensagem na igreja, na casa é o pai e a mãe, mas na igreja é o pastor, é ele que está assumindo o púlpito como está hoje. Então eu preciso comunicar essa mensagem da maneira mais clara possível. Eu tenho que falar, se eu falo para o doutor entender, só ele vai entender. Se eu falo para a criança entender, o doutor e a criança e todo o resto vai entender. Então esse é o papel. Isso é tão sério que às vezes você se preocupa inclusive com roupa. Então não usar roupa muito extravagante, porque isso atrapalha a atenção. Isso tudo é estudado, tá? Muito bem, irmãos. Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo isso, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Olha só. E doutrinas de demônios. Doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, esse texto mostra quem é que está por trás de um ensino falso. Se eu prego de maneira fiel, quem está por trás do meu ensino? O próprio Espírito Santo. Por isso que ele fala, julgai os espíritos. Se uma pessoa prega algo que não vem do Espírito Santo, ele está pregando uma doutrina diabólica. Percebe a seriedade desse ensino? Lá na segunda carta de Pedro 2:1, o texto diz, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Deus nos alertando já. Falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras no meio da igreja. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, dentro da igreja, o que vai acontecer? Né? No meio do povo cristão vão surgir pessoas com Bíblia debaixo do braço, falando em nome de Deus, dizendo que é apóstolo, sendo que nem existe apóstolo hoje,
dizendo que é pastor, padre, dizendo que é homem de Deus. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão se infiltrar no meio do povo de Deus para pregar heresias diabólicas. Sim. Exatamente. É isso. E como que nós vamos discernir o Espírito? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele não está falando provai, examinar. Mas para examinar qualquer coisa, eu tenho que ter uma régua, um parâmetro, um modelo, um paradigma. E o nosso paradigma é a palavra de Deus. Então, vamos supor, se o Daniel quer que eu saiba... Juliano, quantos metros tem esse banco? Se eu tiver uma trena e conhecer a trena e saber usar a trena, eu ponho a trena aqui, tem 2,75 metros. Mas se eu não souber usar a trena, não tem como eu conferir. Por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso você está no melhor lugar que você deveria estar. Por isso, se você não está frequentando quarta-feira aqui, você está perdendo grandes coisas. Tá certo? Joel. Muito bem. Está lá em Oséias. O povo perece por quê? Segundo as Escrituras Sagradas. Por falta de conhecimento. Que não prega de acordo com a palavra, pelo achismo, que a gente vê em muitas igrejas, e a pessoa é nova convertida, é difícil, a pessoa, às vezes, não, a crença dela não está em Deus, está no pastor, que é a figura dela de referência. Então, assim, é bem complicado. O senhor está falando aí, eu estou lembrando daquela igreja lá no Rio de Janeiro, Flor de Lis. Minha prima nova convertida, era de lá, e tudo, e de repente cai o mundo, né? Porque a pastora é presa, é condenada, é acusada de assassinato. Imagina aí, os novos convertidos. Por isso que a Bíblia fala assim: é impossível que não haja escândalos no meio de vocês, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Olha a responsabilidade. Isso é um sério problema. Por isso que a igreja, por exemplo, a primeira igreja de Indaiatuba, por isso que ela tem um domingo missionário, por isso que ela tem o projeto Mãos que Abençoam, que atende 40 famílias todo mês que não são crentes, por isso que nós transmitimos os nossos cultos, por isso que nós contribuímos financeiramente com o Supremo Concílio, que envia pastores para diversos lugares do mundo. Por isso que hoje nós vamos ter um missionário pregando à noite aqui, para falar do trabalho dele em Portugal. O nosso papel, irmã, é nós sermos fiéis e nós ensinarmos. Esse é o nosso papel. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho em todos os lugares, porque o povo está perecendo por falta de conhecimento. Tem um pregador da atualidade muito conhecido e muito bom chamado Paul Walsh. Já ouviu falar dele? Ele é muito bom. Quem não conhece, procure aí na internet. Ele diz o seguinte: ser cristão hoje é lutar contra o mundo e contra a maioria dos evangélicos. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos não estão fundamentados na doutrina dos apóstolos. Por isso nós vemos tanta heresia e tanta bobagem por aí. Entende? Eles dizem que falam pelo Espírito de Deus, mas estão ensinando doutrinas de demônios. Aliás, se você vê alguns cultos evangélicos e for num terreiro de macumba, há muita pouca diferença. Muita pouca diferença. Né? Mas, irmãos, já deu o nosso tempo.
Então, nós vamos continuar essa aula, né, mais adiante. Mas o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje que a doutrina dos apóstolos, ela é o nosso padrão, o nosso parâmetro, e a doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, tá? Então, o que acontece? Ela é o parâmetro para nós julgarmos aquilo que tem que ser pregado. Porque no meio, nesse mundo, existem pastores, padres, mensageiros de todas as religiões pregando, ensinando. E é nossa responsabilidade, é isso que eu queria chamar para vocês, é responsabilidade de cada um de vocês, é minha responsabilidade examinar esse ensino. Eu estou falando para vocês examinar o meu ensino, inclusive, o do Paulo. Para ver, reverendo Paulo, desculpe, para ver se esse conhecimento está de acordo com a vontade de Deus, porque é uma ordem de Deus, é um imperativo. Provai. Provai. E na próxima aula nós vamos entrar, então, no teste doutrinário, que a gente não conseguiu entrar no teste doutrinário hoje. Tá bom? Não de maneira direta.